Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o conceito e os princípios fundamentais do direito de família. Para a gente começar, vamos discutir um pouco sobre a expressão direito de família ou direito das famílias. Vocês já devem ter visto essas duas expressões para fazermos uma introdução. Direito de família é a expressão trazida pelo Código Civil, expressão trazida pelo Código Civil, pela maioria da doutrina. E direito das famílias é uma expressão usada de forma mais recente que busca chamar a atenção para a pluralidade de entidades familiares, Uma visão mais contemporânea, que engloba outros tipos de entidades familiares, segundo essa visão mais constitucionalizada do direito civil. Mas vocês podem usar ambas, não haverá nenhum problema, ok? Queria chamar a atenção para vocês, pessoal, de uma tendência do exame de ordem. O exame de ordem, ele tem abordado muito a interdisciplinariedade. Então, mesmo na prova de direito civil, vocês vão encontrar referências à Constituição. Nenhuma matéria é abordada de forma muito isolada. Quase todas as matérias são abordadas com essa ênfase na visão constitucional. Então, vale a pena dar uma olhadinha nisso. E o direito de família é uma matéria com uma alta incidência nas provas do exame de ordem. Então, vale a pena vocês olharem com bastante carinho, a gente trabalhar com bastante dedicação, para que todo mundo logre êxito aí e fique bem feliz com a aprovação no exame de ordem. Hoje nós vamos trabalhar os princípios fundamentais do direito de família, que são o princípio da dignidade da pessoa humana, função social da família, boa-fé objetiva, solidariedade familiar, igualdade entre filhos, igualdade entre cônjuges e companheiros, melhor interesse da criança e do adolescente, princípio da afetividade e liberdade. Quero chamar a atenção aqui para vocês sobre a importância de se estudar os princípios fundamentais. Alguns deles não constam expressamente do Código Civil, alguns constam expressamente da Constituição. Como eu já falei para vocês, nessa tendência de abordagem interdisciplinar do exame da OAB, é muito importante vocês conhecerem os princípios. O conhecimento dos princípios vai ajudá-los bastante. Além disso, quando a gente tem uma boa base principiológica, a gente constrói na nossa cabeça uma base lógica de conhecimento que faz toda a diferença na hora das provas. Por quê? Porque, às vezes, a gente não sabe a resposta exata de uma questão, mas com base nos princípios estudados, a gente já exclui uma, duas ou três alternativas e já consegue resolver uma questão. Essa é uma estratégia para a gente lançar a mão na hora de fazer prova. Eu vou trazer uma questão aqui na aula de hoje para a gente trabalhar resolvendo com base nos princípios e vocês vão ver como o estudo dos princípios faz toda a diferença na hora de resolver as questões. Ok, pessoal? Certinho? Vamos começar agora com o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele está previsto no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88, como um fundamento da República Federativa do Brasil. Ele é tão importante que ele é considerado um super princípio que estaria acima dos demais. E ele é um princípio constitucional que tem aplicação no direito de família, nas relações e nos institutos familiares, além de ser uma norma de ordem pública, ou seja, ele deve ser rigorosamente, obrigatoriamente observado. Eu não posso ter nenhuma disposição que viole a dignidade da pessoa humana, porque essa disposição será nula. Então, sabendo da importância do princípio da dignidade humana, na hora da prova, você pode usar a estratégia de já excluir todas as alternativas que sejam contrárias à dignidade humana. Ok? Temos ainda o princípio da função social da família, que está previsto no artigo 226 da Constituição, que diz o seguinte: a família é a base da sociedade e tem especial proteção do Estado. Então, o Estado ele tem interesse em proteger a família, como sendo aquele locus de desenvolvimento, de felicidade de todas as pessoas. Então, o princípio da função social da família reconhece a importância da família dentro da nossa sociedade.
O princípio da boa-fé objetiva, por sua vez, não é específico do direito de família, mas ele tem aplicação no âmbito familiar, porque ele diz respeito a condutas éticas, a um dever de lealdade, de eticidade dos membros daquela relação, dos membros de uma família. Já o princípio da solidariedade familiar está previsto no artigo 3º, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88, como um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. O princípio da solidariedade familiar, ele se baseia na ideia de apoio mútuo entre os membros da família. Então, todos os membros da família vão ajudar um ao outro, não apenas em relação a questões patrimoniais, mas em questões existenciais, sempre com o objetivo do desenvolvimento e da felicidade. Temos ainda o princípio da igualdade entre os filhos, que diz que os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Essa é a previsão do artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal e do artigo 1596 do Código Civil. Por que essa preocupação, gente? Porque no passado era muito comum um tratamento discriminatório entre os filhos. Algumas expressões como filho bastardo, para designar os filhos que eram nascidos de relacionamentos extraconjugais, por exemplo. E hoje em dia não são mais toleradas essas expressões, não é mais tolerada essa discriminação em relação aos filhos. Então, todos os filhos serão considerados de maneira igualitária, tendo os mesmos direitos e deveres dentro da relação familiar. Ok? Já o princípio da igualdade entre cônjuges e companheiros, ele é aplicado tanto no casamento quanto na união estável, né, como o próprio nome diz, e está baseado no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição Federal e no artigo 1511 do Código Civil, segundo os quais o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. Ou seja, nenhum dos cônjuges está submisso ao outro, ambos vão, de forma conjunta, de forma igualitária, conduzir a vida familiar, conduzirem a organização da família, e qualquer divergência entre eles podem recorrer ao juiz, né, porque estão em posição de igualdade. Um não deve sucumbir obrigatoriamente ao outro. Temos o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que também é chamado de princípio do maior interesse da criança e do adolescente, cuja previsão está no artigo 227 da Constituição Federal de 88, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A proteção às crianças e aos adolescentes se dá em razão deles serem entendidos como pessoas em desenvolvimento. Até por isso, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que explicita melhor como vai ocorrer essa proteção, explicita melhor os valores, mas para a gente usar aqui no direito de família, é suficiente que vocês tenham essa ideia dessa base da proteção da criança e do adolescente, com decisões que serão tomadas, sempre buscando o melhor interesse dessas pessoas em condição especial de desenvolvimento. Ok? O princípio da afetividade, por sua vez, ele se traduz em um dever de cuidado, é uma tendência mais contemporânea, um princípio mais recente, né, podemos dizer assim, que traz o afeto como valor jurídico. Existe uma certa polêmica, mas existe um voto da ministra Nancy Andrighi, que eu posso trazer para vocês posteriormente, que diz que não somos obrigados a amar, mas somos obrigados a cuidar.
nas relações familiares. E é nesse sentido que o princípio da afetividade ele é trazido e apresentado para nós. E, por fim, temos o princípio da liberdade, previsto no artigo 1513 do Código Civil, que diz o seguinte: é defeso a qualquer pessoa de direito público ou direito privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. Já o artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal e o artigo 1565, parágrafo 2º do Código Civil dizem o seguinte: fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. O que diz o princípio da liberdade e da autonomia privada? As pessoas, os membros da família, os cônjuges, os filhos, quaisquer membros, eles têm liberdade para se organizarem, para gerirem a família, tanto em relação ao planejamento familiar, número de filhos, como onde a família vai morar, como que eles vão viver ali dentro dessa esfera íntima. É claro que a liberdade não é absoluta, existem normas de ordem pública que devem ser observadas, mas, havendo essa observação, os membros da família são livres para conduzirem as suas vidas familiares da forma que melhor lhes aprouver, ok? Para a gente treinar agora, trouxe um exercício de 2016, do 21º Exame Unificado de Ordem, que diz o seguinte: Augusto e Raquel casam-se bem jovens, ambos com 22 anos. Um ano depois, nascem os filhos do casal, 2 meninos gêmeos. A despeito da ajuda dos avós das crianças, o casamento não resiste à dura rotina de criação dos 2 recém-nascidos. Augusto e Raquel separam-se ainda com os filhos em tenra idade, indo as crianças residir com a mãe. Raquel, em pouco tempo, contrai novas núpcias. Augusto, em busca de um melhor emprego, muda-se para uma cidade próxima. A respeito da guarda dos filhos, com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Letra A. A guarda dos filhos em tenra idade será atribuída preferencialmente de forma unilateral à mãe. Letra B. Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos será dividido de forma matemática entre o pai e a mãe. Letra C. O pai ou a mãe que contrair novas núpcias perderá o direito de ter consigo os filhos. Ou letra D. Na guarda compartilhada, a cidade considerada base da moradia dos filhos será a que melhor atender aos interesses dos filhos. Então, pessoal, eu quis trazer essa questão para vocês porque é uma questão de guarda que nós ainda não estudamos separação, divórcio, mas com base nos princípios estudados, a gente já consegue perceber que a alternativa correta é a alternativa D, ou seja, na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será a que melhor atender aos interesses dos filhos. Tudo isso com base no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que a gente acabou de ver, e também com base no princípio da igualdade entre cônjuges, não há porquê a guarda ser atribuída preferencialmente de forma unilateral à mãe, como diz a alternativa A. Certinho? As demais alternativas que tratam de novas núpcias, de guarda, embora a gente ainda não tenha visto, a gente já sabe que a alternativa D está correta com base no estudo dos princípios. Então, eu queria mostrar para vocês essa possibilidade. Tá certinho? Bom, muito obrigada. A gente encerra agora a nossa aula sobre princípios fundamentais do direito de família. Agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.